Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nosso Deus é providência, que nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluias! Senhor, nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração, que possamos ser conduzidos pelo Senhor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa diante de Ti. E como está escrito na Tua palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua fidelidade, reconhecemos o Teu poder e nos colocamos diante de Ti. Sim, Jesus. Jesus, invocamos Teu santo nome, invocamos Teu santo nome, oramos, ó Deus, por provisões sobrenaturais agora. Todo aquele que está entrando aqui nessa oração, que seja tocado pelo Teu poder. Meu Deus, que a porta se abra, que haja a multiplicação, que o negócio aconteça, que aquilo que está travado comece agora a movimentar. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a mão do Senhor operando, a mão do Senhor abrindo aquilo que estava trancado em nome de Jesus. Sim, ó Deus, e Te pedimos também a solução para dívidas, a solução para problemas difíceis, que o Senhor intervenha nessa situação no nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Jesus, Tu és cura, Tu és saúde, e nós colocamos a fé em Ti, Jesus, como aquele que tem o poder para curar. E declaramos saúde divina sobre essa pessoa, milagre de Deus sobre ela, milagre de Deus sobre sua casa, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra do céu. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra do céu. Quero também pedir a você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Você vai ver como vai valer a pena. Você vai ver como vai valer a pena. E peço que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Compartilhe com amigos, com parentes, em grupos, porque essa palavra hoje vai falar muito com você. Olha o testemunho que eu recebi da Maria. Ela escreveu assim: passando para relatar um grande milagre. Na campanha Carta para Deus, coloquei uma criança chamada Lavínia, que estava com câncer raro. Hoje recebemos a resposta dos exames de São Paulo. As lâminas foram enviadas para os Estados Unidos e o resultado chegou confirmando que Lavínia está curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradeço a você por orar por nós e por sempre nos incentivar nos propósitos. Gratidão pela sua vida, que Jesus continue te abençoando. Glória a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. O Senhor faz milagres. Eu já vi tanto milagre, tanta cura de câncer. Eu me emociono só de pensar. Ontem eu estive em Farroupilha. Nós estamos no Tour Profético Sul. Hoje vou estar em Caxias, amanhã vou estar em Novo Hamburgo. E teve pessoas que vieram também me contar o testemunho de cura de câncer, de libertações, famílias inteiras que conheceram Cristo através das orações aqui. Era tanta gente, só para você ter uma ideia, no
culto ontem aqui em Farroupilha, que as pessoas ficaram sentadas no lado de fora da igreja. Acredita uma coisa dessa? As pessoas ficaram sentadas no lado de fora, tiveram que colocar a cadeira no lado de fora da igreja. As pessoas ficaram lá de fora, todo o culto. Não tinha espaço dentro da igreja. E toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. E hoje em Caxias não vai ser diferente. Hoje vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar um pouco sobre o valor do silêncio. As pessoas não compreendem como o silêncio é uma coisa poderosa. Nós estamos tão acostumados a reacionar. Então nós reagimos quando alguém nos fala alguma coisa que a gente não gosta, ou quando estamos diante de algumas pessoas, nós temos a reação de contar tudo para elas. Mas a Bíblia nos diz que o silêncio, ele é de grande valor. Tem 2 textos que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é Eclesiastes 3, verso 7, que diz: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então eu não posso falar tudo em todo o tempo. Há momentos que eu devo me calar. Não é tempo de falar. E tem o tempo de falar. Tem um momento certo para falar. Mas tem gente que ignora essa verdade, quer falar em todo o tempo, e daí acaba abrindo projeto, acaba abrindo sonho, acaba falando demais. Só que a Bíblia diz que existe um tempo para estar calado. Será que você tem discernido esse tempo de estar calado? Será que você tem discernido o tempo de falar e o tempo de estar calado? Nós não podemos, seguir falando a todo momento. Nós temos que ter pausas, entender que certas coisas não devem ser faladas antes do tempo. Tem um tempo para serem faladas e tem um tempo para você ficar calado, estar em silêncio. Olha o que está escrito em Provérbios 17, 28. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Até quando aquele que é tolo fecha a boca, ele está sendo sábio. A Bíblia diz que ele é sábio. Então compreenda, quantas vezes nos arrependemos de ter falado quando deveríamos ter ficado calado? Quando não há nada de bom para dizer e acabamos falando bobagem. Temos que compreender que a palavra de Deus nos aconselha a manter o silêncio quando é necessário. Tem momentos que não adianta você falar. Se você falar, você vai mais atrapalhar que ajudar. Eu tinha talvez 20 anos de idade, estava recém começando o meu ministério, tinha começado já cedo a cuidar de uma congregação, e com 20 anos de idade eu recebi a notícia que uma pessoa da minha família havia se acidentado de carro, havia se acidentado e se machucado, e que havia sido grave. E então eu fui correndo para o hospital, e quando cheguei lá no hospital e a pessoa já estava sendo medicada e enfim, já tinha passado pelo pior, e eu comecei ali, a dar alguns conselhos para aquela pessoa, e eu vi que a pessoa não recebeu muito bem. Eu fiquei tão chateado porque tudo que eu estava falando era apenas para o bem dela. E comentei com a minha esposa na época, eu disse para ela, puxa, a gente dá um conselho para a pessoa num momento como esse, a pessoa se acidenta, toma decisões erradas, e é o momento de falar. Daí a minha esposa disse assim, mas ele não estava bem, não era o momento de falar. Ele estava agitado, ele estava nervoso, ele já estava se culpando por aquilo que ele fez. Daí eu coloquei, o dedo na consciência, e daquele dia em diante eu aprendi que tem momentos que não é o momento de falar.
É o momento só de você ouvir. No máximo fazer uma oração pela pessoa, mas não é o momento de você dar conselho. Não é o momento de você, querer dar algum tipo de sermão na pessoa. Vai mais atrapalhar, vai mais julgar, a pessoa vai se sentir pressionada por você. Então, nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Sabedoria porque não é em todos os momentos que a nossa palavra ela vai ajudar, que a nossa palavra vai ser um bálsamo para aquela pessoa. Existem pessoas que não conseguem ficar calados e acabam pecando tanto porque falam demais. Você está numa roda de amigos ou você está numa reunião de família e você parece que coceira na língua porque tem que falar tudo e fala e daí você sabe. A Bíblia diz que na multidão de palavras sempre haverá pecado. E você acaba falando mal das pessoas, e você faz fofoca, e vem a difamação, e vem a intriga, porque você acaba falando coisas que não é para falar. Tem gente que não sabe guardar segredo. Tem gente que tem uma necessidade de contar tudo para todo mundo. E acaba falando demais. As pessoas percorrem 2.000 quilômetros, as pessoas atravessam o oceano para falar comigo e ficar 5 a 10 minutos pedindo um conselho, pedindo uma direção. E sabe o que a maioria deles me diz? A maioria deles me diz assim: eu vim falar com você porque eu sei que você não vai sair falando para ninguém. Porque lá onde eu estou, eu converso com algumas pessoas e quando eu vejo, a minha vida já se tornou pública. Quando eu vejo, falam aquilo que eu falei no secreto, aquilo que não era para falar. Então, as pessoas, elas precisam aprender, a ouvir. Não é para falar, não é para estar expondo a vida dos outros publicamente. Você precisa aprender a se calar. E eu vejo o quanto nós tropeçamos quando falamos demais. Quando muitas vezes colocamos até o caráter de uma pessoa em xeque e podemos estar sendo injustos. Eu vou falar uma coisa para você. Nós acabamos tendo colheitas que nós não gostaríamos de ter porque nós acabamos pecando. Às vezes a gente diz assim: não, mas eu não falo mal de ninguém. Eu sou uma pessoa que não fala mal de ninguém. Mas teve alguma conversa que você largou falando mal e depois você não quis colher aquela colheita, mas você plantou a semente, você acabou falando demais, você acabou colocando a sua opinião numa conversa e depois levou, como diz, uma bola nas costas. Por quê? Porque plantou primeiro e depois acabou colhendo. Então, se tudo na nossa vida é semente, se nossas palavras são sementes, nós temos que saber aonde estamos plantando, aonde que eu estou lançando a minha semente. Críticas, fofocas, reclamações são expressões de pecado que abundam naqueles que não dominam a sua língua. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me ajuda a dominar a minha língua. Às vezes alguém chega para mim e fala mal de uma pessoa e espera, que eu continue falando mal ou que eu expresse uma opinião contrária. Mas e se você não ouviu a outra parte? E se você está sendo um injusto? Porque a pessoa está contando a versão dela, mas você não ouviu a outra parte. Então entramos em pecado, entramos em desacordo com o céu, porque estamos falando de coisas injustas, coisas que nós não temos a ciência para poder falar, para poder, estender aquele assunto. Sabedoria. E o que falar então do rei Ezequias, que recebeu uma oportunidade de Deus de viver mais 15 anos, mas na primeira oportunidade que alguém veio para ele, e a Bíblia diz que os emissários de um outro país estavam ali e ele abriu completamente os tesouros da casa.
os tesouros da casa do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta foi enviado por Deus para falar com Ezequiel: o que tu fizeste? Ele disse: eu mostrei os bens da casa do Senhor. E o profeta disse: tudo isso que você mostrou, tudo isso vai ser tirado aqui dessa terra. Tudo isso vai ser roubado, porque você não tinha autorização de mostrar as coisas do Senhor. Nós temos que ter cuidado para não abrir demais a nossa vida. A minha pergunta para você é: será que você não está abrindo demais a tua vida? Será que você não está contando demais a respeito da tua vida? Será que você não está falando demais dos teus projetos? Será que você não está atraindo uma inveja desnecessária para a sua vida por ser imprudente com as suas palavras? Aí fala quanto ganha, fala com as pessoas erradas dos problemas que estão no casamento, fala para as pessoas erradas de situações delicadas que teve com outra pessoa num embate. E a gente pensa que isso não vai adiante. A gente pensa que isso não vai sair dali, mas acaba saindo. E aquela pessoa, para muitas vezes ficar do lado de outra ou para ter um acesso a outra pessoa, acaba compartilhando aquilo que você falou. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Temos que ter sabedoria. Devemos pedir a Deus: Senhor, devo falar, eu devo, entrar nessa conversa. Eu conheço pessoas que não entram em fofoca, porque elas aprenderam, a ficar caladas diante de certas coisas, a permanecer firmes na sua convicção. Está todo mundo batendo numa pessoa, então vou bater também. Se você bater, você vai colher isso na sua vida. Então, escuta essa verdade de Deus aqui hoje. Nós podemos estar tendo colheitas não agradáveis, porque não estamos sendo sábios. Podemos estar colhendo coisas na nossa vida que não era para nós estarmos colhendo, mas estamos colhendo porque não estamos sendo sábios. Não estamos sendo sábios, não estamos, entendendo o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia diz em Abacuque 2:20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Há momentos que você, quando entra na presença de Deus, não tem nem o que falar. Você só tem que ficar em silêncio. Porque até diante de Deus, nós devemos exercer o silêncio. Até diante de Deus, nós devemos praticar essa lei espiritual. Tem momentos que devemos falar, e falar bastante na presença de Deus, mas tem outros momentos que nós devemos ficar em silêncio. Nós devemos ficar em silêncio e nos colocar diante de Deus. E se você, presta atenção, você não gostou que alguém falou mal de você? Você não gostou que alguém lhe criticou? Você não gostou que alguém, estava sendo injusto com você nas palavras? Coloca o dedo na consciência. E lembra, se você também não ficou falando mal de alguém, se você não plantou essa semente, falando injustamente de uma pessoa, nem tudo, gente, nem tudo que nós ouvimos é verdade. Nem tudo que vemos na internet é verdade. As pessoas falam o que querem. As pessoas falam o que querem e muitas vezes são pessoas que querem chamar atenção. São pessoas que querem engajamento. São pessoas que querem curtida. São pessoas que estão ganhando falando mal dos outros. E não é só isso. E não é só isso, gente. Até na nossa roda de família, de amigos, de colegas de trabalho, de irmãos da igreja, tenha cuidado sobre o que você está falando e de quem você está falando. Nós não devemos colocar um alvo nas nossas costas. Não devemos colocar um alvo nas nossas costas a partir do momento que você denigre a imagem de uma pessoa. Você está colocando um alvo nas suas costas. Não porque estão falando. E se você falar também, você vai ter consequência. Então, o silêncio, ele é muito estimado. Ele é uma lei espiritual. E o silêncio faz você ter vitórias. Vitórias que você nem imagina.
Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo para mim enquanto eu estava aqui falando com vocês? Que tem gente que vai lembrar de momentos aonde falou demais. Tem gente que está aqui, que o Espírito Santo já trouxe à sua memória o dia que você falou mal de alguém. E pode escrever isso. Pode escrever isso. Às vezes a gente está colhendo uma colheita de coisas que foi plantado por nós. Nós plantamos isso. Nós plantamos, nós falamos e acabamos colhendo. Então, que Deus tenha misericórdia. Precisamos pedir perdão ao Senhor para não entrar em alguns assuntos, pedir perdão ao Senhor, sabe, se fomos injustos com alguém, para que Deus nos perdoe e para que não venhamos ter essa colheita. Eu não quero colheita má, eu quero apenas colheitas que vêm de Deus. É por isso que vocês nunca vão me ver aqui falando mal de ninguém. Eu não falo mal de ninguém, não me interessa. O meu assunto aqui é Jesus. O meu assunto aqui é ensinar você a ouvir a voz de Deus. Esse é meu assunto aqui. Meu assunto é ser um intercessor na tua vida. Certo? É isso. É sobre isso. Eu deixo essa palavra hoje ao teu coração. Amém? Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, que você já deixe a sua curtida aqui. Deixa aí a tua curtida nessa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a estar na oração hoje comigo às 18 horas. E aqueles que me acompanham, eu estou num tour, eu vou transmitir hoje o tour a partir das 19h30 aqui no meu canal. Se você puder assistir, assista. Inclusive amanhã o tour também, que eu terei pela manhã em Novo Hamburgo. Hoje vai ser em Caxias do Sul e amanhã vai ser em Novo Hamburgo. Gostaria que você acompanhasse. A palavra de ontem trouxe muita clareza para quem estava conosco. E a palavra de hoje também vai ser uma bênção e amanhã também. Então convido você a nos acompanhar e não quebre esse propósito que nós estamos orando por provisão, tá? Nós vamos até amanhã, nós vamos estar firmes nesse propósito, orando por provisão. E na segunda-feira eu vou começar um propósito. 7 dias pela justiça divina. 7 dias pela justiça divina. Você que tem sofrido injustiças, nós vamos entrar num propósito segunda-feira de 7 dias, orando pela justiça divina. Eu creio na justiça de Deus, na justiça total de Deus. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Justiça total de Deus. Eu creio nisso. Amém? Compartilhe agora, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra para a Cecília, que está aí me ouvindo. Deus te visita agora, Cecília, e o Senhor vai tirar de você, sabe, uma sobrecarga. Eu vi você cansada, eu vi você carregando muita coisa, mas o Senhor está te dando alívio, Cecília, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Pavan. Tem uma pessoa de sobrenome Pavan que está me escutando ou ligada a alguém próximo de vocês, de sobrenome Pavan. Deus visita nesse momento. Deus visita nesse momento. E eu vejo o Senhor tirando uma dor. O Senhor tirando uma dor. Amém? O Senhor tirando uma dor. Mas há outras ainda a serem retiradas. E o Senhor manda dizer para você, é tempo de você se render a Cristo, para que Ele tire essas dores que você sente. Eu não sei se são dores físicas ou é outros tipos de dor, mas vai ter uma das dores que você não vai sentir mais. E isso vai ser um sinal de que Deus te tocou. Amém? De que Deus operou um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Há uma pessoa também que está me ouvindo de Criciúma. Essa pessoa está me ouvindo nesse momento. E o Senhor me disse, a justiça do Senhor está se levantando em teu favor. E como sinal disso, agora, na próxima semana, você verá uma movimentação de algo que estava parado. Você verá isso em teu favor, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero liberar a palavra para a Cíntia. Cíntia, o Senhor vai te dar mais discernimento para que você se conecte a pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Deus conhece teu coração.
Deus conhece teu coração, mas Deus também vai lhe ajudar a ir às pessoas certas, porque você tem se conectado com gente errada. Amém? Deus vai te ajudar nesse processo que você está enfrentando agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. E olha só a minha grande novidade, Café com Jesus Kids. Olha que lindo, né? Só para mostrar para você, olha aqui, ó. Aqui tem a historinha para criança, né? E quando vira a página, deixa eu mostrar aqui, aí tem o desenho para a criança pintar, né? São muitos desenhos, no final tem algumas brincadeiras para as crianças e todo esse Café com Jesus Kids aqui, todo esse Café com Jesus Kids vai trazer vida, vai trazer ensino, sabe? Vai ajudar não só a criança a se divertir, mas também vai ajudar a criança a conhecer mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho ele não se desviará. E a gente está mandando também esse kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus, para elas poderem pintar, né, o Café com Jesus Kids. A minha oração é que Deus abençoe muito as crianças. Esse é um projeto que o Senhor me deu evangelístico e é por propósito. Eu fiz esse livro aqui por propósito, creio que Deus vai abençoar muito as crianças. Você pode adquirir lá no meu site, www.vinicius17.com.br. E você que é avó, né, que tem netos, vá lá, adquira para dar de presente para o seu neto, dar de presente para os seus filhos. Amém? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Ontem as crianças vinham até mim no culto e foi maravilhoso, foi algo incrível que aconteceu. As crianças já lendo no final, foi algo maravilhoso. Salmos 91, quero declarar agora o Salmo 91. Espero que você já tenha compartilhado essa oração. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar agora. Senhor Deus e Pai, Tu és Deus provedor na nossa vida e nós oramos por provisões especiais. Meu Deus, Tu és o Deus que não deixa faltar nada. Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que faz milagres, Tu és o Deus que dá direção e que tira aquele que está sem saída. O Senhor tira ele dessa rota da impossibilidade e o coloca em um lugar de prosperidade, em um lugar de milagres, em um lugar de livramentos. Pai, em nome de Jesus eu oro por todo aquele, Pai, que está com dívidas, por todo aquele que está passando por problemas que não está conseguindo resolver, que o Senhor abra um caminho, que o Senhor livre essa pessoa de todo mal. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor também traga multiplicação na vida dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa que recebeu oportunidades, essa pessoa que recebeu recursos, coloca a Tua mão sobre a vida dela e livra ela do mal. Senhor, que a Tua mão de poder seja sobre essa pessoa. Guarde ela, guarde sua casa, guarde sua família, seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Em o nome de Jesus, oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Jesus, Tu és cura, nós cremos que Tu cura e por isso declaramos saúde. Dizemos a todo câncer, dizemos a toda infecção, inflamação, dores e todo tipo de problema, Pai, que renda-se no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por pessoas também
que tiveram problemas e ficaram com sequelas. Oramos pela restauração total e completa. Meu Deus, Tu és um Deus que tem um poder criativo, um poder de maravilhas. Por isso oramos pela restauração completa da saúde física e emocional dessa pessoa. Leva embora, Pai, a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora as dores e traga, Pai, um tempo novo sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Tira, Pai, o cansaço deles, tira a prostração, tira o peso e toda a opressão espiritual. Toda pessoa que está combatendo espiritualmente ou que está tendo pensamentos ruins, que ela seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela, guarda a sua casa, guarda a sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar, Pai. Eu profetizo providência sobrenatural, abundante, recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar. Eu vou aguardar vocês às 18 horas hoje aqui na oração. Amém, eu vou aguardar. E depois no tour profético à noite também, porque eu vou liberar uma palavra forte hoje à noite. Deus abençoe a todos e até mais. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus que essa semana será uma semana abençoada para nós e para todos da nossa casa. Teremos paz, teremos boas notícias, teremos alegria, teremos vitórias na vida dos nossos filhos, teremos conquistas espirituais, financeiras, e declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é El Shaddai na nossa vida, Ele é El Elyon, cremos nele, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa. Colocamos tudo diante de Deus e pedimos, abençoe a nossa vida, ó Deus, com Tua paz, com a Tua força, nos enche do Espírito Santo, nos enche de mais de Ti. Nós nos rendemos a Ti e pedimos, ó Deus, o Teu favor. Queremos caminhar sobre os céus abertos. Eu oro também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, ó Deus. Toque-os com o Teu favor. Que todo laço de Satanás contra essa casa seja cortado. Toda dúvida, toda perturbação, toda opressão, todo sonho perturbador, demoníaco, que tem atacado as crianças, que tem atacado as mulheres, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus, sonhos com traição, sonhos de morte, sonhos de roubo, sonhos de perda, nós repreendemos todo o mal, todo tipo de perturbação noturna está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Cobre essa pessoa, Pai, com Teu sangue, Jesus. Eu quero declarar, Pai, o que está escrito na Tua palavra, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nós estamos em Ti, nossa casa está em Ti. Estabeleça uma casa firme, uma casa firmada em Jesus, uma casa firmada na palavra, e declaramos, Pai, que nenhuma tempestade, nenhuma influência, nenhuma palavra maldita, nenhum levante de Satanás poderá mexer com a nossa vida. Que o sangue de Jesus cubra essa casa, que o sangue de Jesus cubra essa família. Meu Deus, que haja uma intervenção do céu sobre este lar, no nome de Jesus Cristo, dá vitória, Pai. E aquele que está doente, no nome de Jesus, seja curado. Eu oro pela saúde total, plena dessa casa, que toda enfermidade vá embora, que tudo aquilo que ataca a saúde vá embora, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, dá vitória. Intervém, Espírito Santo, intervém com o Teu poder, intervém com a Tua graça. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus me mostrou uma pessoa com muitos caroços
embaixo das axilas, embaixo do braço. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Declaro saúde sobre a tua vida. Declaro saúde sobre teus braços, as tuas axilas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma data, 16 de abril, a uma pessoa que faz aniversário dia 16 de abril. Deus está dando livramento e Deus também está movendo coisas, portas que estavam travadas, que se abriram, mas não se abriram completamente, estão se abrindo completamente agora, no nome de Jesus Cristo. É uma pessoa também que tem orado para vender um imóvel que ela tinha na praia, e eu quero liberar uma palavra de destravar nesse imóvel, em nome de Jesus. Que a venda aconteça, que o negócio seja liberado sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está agindo, estamos ao vivo aqui nessa live, ao longo dessa oração. Eu creio que Deus vai falar muito contigo, Deus vai te abençoar. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para o Ederson. Ederson, o Senhor já está preparando mudanças aí no teu caminho, no próximo ano, Ederson. Mudanças significativas. Receba essa palavra como uma palavra profética do Senhor sobre a tua vida. É uma confirmação de algo que Deus já vem falando e ministrando ao teu coração. Ederson, ou a esposa do Ederson que está aí me ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra e eu quero ser muito preciso. Eu tenho falado aqui sobre mentalidade. Falei ontem pela manhã sobre mentalidade. É uma palavra que tem estado no meu coração. Eu sei que a nossa mentalidade, ela precisa ser transformada. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não tivermos uma mente disruptiva, uma mente que crie, sabe, caminhos para seguir o fluxo de Deus, ficaremos estagnados. Então, eu não posso me contentar com aquilo que eu sei. Eu preciso modelar a minha mente com a mente de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra do Espírito Santo na minha vida. E a nossa percepção da vida, ela molda a nossa realidade. Então, você tem uma percepção negativa da vida, é essa a realidade que você vai ter. Então a gente vê notícia todos os dias, notícias que não são boas. A gente olha para algumas pessoas e vê que a vida delas está em atraso. Você olha para a vida de algumas pessoas e vê elas na dificuldade. E o que as pessoas pensam? Elas pensam assim, a minha vida vai ser assim também. Porque a sua percepção está nisso. A nossa percepção, queridos, tem que estar no céu. A nossa percepção tem que estar na notícia do céu, tem que estar na mente, alinhado com a mente do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7, olha o que está escrito: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A Bíblia diz que como você pensa, você é. Então você pensa no pior, o pior acaba acontecendo. Você tem uma perspectiva negativa e que nada está dando certo, que não vai dar certo para você e que a maré mudou para você, você vai ter esse tipo de vida. Eu creio que os desafios existem, eu creio que nós precisamos em alguns momentos da vida nos reinventar, precisamos nos renovar, mas não devemos nos desanimar. O que Deus está falando para você, empreendedor que está aí me escutando, é que não adianta você desanimar. Não adianta você ficar pensando, eu já tive tempos áureos na minha empresa, nos meus negócios, e agora está tudo muito difícil, agora estou com problema financeiro, as coisas estão mais complicadas, eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que você pensa. A Bíblia diz, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então a maneira como eu penso
é a maneira como eu sou, é a maneira como eu vou viver. Então, se eu não pensar que as coisas vão melhorar, se eu não pensar que Deus vai me ajudar, se eu não pensar que Deus vai me dar alternativas, Deus vai me dar saídas, Deus vai me ajudar a sair dessa adversidade, eu fico estagnado. Então a minha percepção, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Na minha vida, várias vezes, eu estava numa direção e eu tive que mudar de direção. Eu vi coisas difíceis por aqui e Deus teve que me dar, sabe, uma saída por um outro lado, para que então eu conseguisse fluir por aquele lado. É que a gente pega uma via e quer chegar ao destino apenas numa estrada. Mas você tem que entender que o GPS divino vai muitas vezes mandar você dobrar à direita, vai mandar você dobrar à esquerda, vai mandar você esperar um pouco, trânsito intenso na frente. E faz parte da nossa caminhada com Deus compreender que os desafios da nossa vida, eles vêm não para nos parar, mas eles vêm para que a gente busque uma alternativa em Deus para podermos vencer e podermos prevalecer. Quando temos uma mente renovada, nos tornamos conquistador de riquezas. E eu não falo só de riquezas financeiras, eu estou falando de todas as riquezas da terra. Uma riqueza de família, uma riqueza espiritual, uma riqueza de bons relacionamentos e também uma riqueza financeira. Mas para isso acontecer, a mente tem que ser renovada. Tem gente que não quer que nada mude na vida dela. Daí ela diz assim, não, claro que eu quero que mude. Não quer não, sabe por quê? Porque senão você estaria trabalhando na mudança de mentalidade. Você tem dificuldade de perceber quando Deus faz uma mudança. E você, sabe, está tão acostumado com a antiga vida, ou com os antigos amigos, ou com o antigo trabalho, que você não consegue transicionar para um novo tempo. Você não consegue transicionar para uma nova realidade. Porque você, de alguma forma, você tem uma limitação de mente. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para um novo tempo. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para, sabe, uma nova estação. Então você está preso a coisas. E eu vejo pessoas muitas vezes, elas passam a vida inteira acreditando num modelo das coisas. Então, antigamente, sabe, as pessoas usavam os bois. Vamos dar um exemplo assim bem simples, tá? Mas antigamente as pessoas usavam os bois para lavrar a terra. Tem alguns lugares ainda da terra que se usa os bois para lavrar a terra. Aí você coloca um jugo sobre os bois e você consegue colocar um arado nos bois e eles vão lavrar aquele pedaço de terra. Um lavoureiro com uma junta de bois, ou com 2 juntas de bois, ou 3 juntas de bois, ele não vai conseguir lavrar muita coisa. Por mais que ele trabalhe arduamente, sabe, para lavrar bastante, ele não vai conseguir. Só que hoje tem máquinas, né? Hoje tem máquinas que podem até trabalhar sozinha. Isso é impressionante, tem máquinas que trabalham até sozinha, lavando a terra. Só precisa de alguém coordenando. Então, o que eu penso? Eu penso que se a gente não mudar a mentalidade, a gente vai sempre ter pouco resultado. Mas se eu mudar a minha mentalidade, eu posso viver uma coisa nova. Não, mas esse molde dá certo. Eu acredito, tem moldes, tem formas como as pessoas trabalhavam que dá certo, mas os resultados são pequenos. Então, se eu não acompanhar as mudanças que Deus está trazendo e aproveitar, sabe, as ferramentas que Deus tem trazido, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado na vida. O modo como nos vemos ou nos torna mais fortes ou nos destrói. Eu estava conversando com um homem esses dias e ele disse assim para mim, olha, eu sou um dinossauro, porque tem coisas que eu faço ainda de 30, 40 anos atrás no meu negócio. E eu dei risada dele pela forma como ele falou, mas a bem da verdade,
é que se você se vê como um dinossauro, sabe? Você vai ter resultados que não vão ajudar você. Porque tudo na vida nós temos que estar capazes e dispostos a aprender e reaprender quantas vezes for possível. As coisas estão mudando cada vez mais. Antes o celular era um tijolo, certo? E era pouquíssimas pessoas que tinham um celular. Hoje, né, tem celulares a granel. As pessoas carregam um celular no bolso, às vezes carregam dois. Eu tenho que usar 2 celulares por causa do trabalho e das coisas que eu tenho para resolver. Ou seja, e assim por diante. Então, se a gente não mudar com as mudanças que são importantes, a gente acaba impedindo o propósito que Deus tem na nossa vida. Então entenda, Deus já te equipou com tudo o que você precisa para viver uma vida próspera. Ele plantou em você sementes. E Deus não fez nem eu e nem você para sermos medianos. Deus não quer que sejamos medianos. Não, para mim tá bom. Sabe, é que nem a pessoa, e isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Porque Deus não nos chamou para sermos medianos. Deus nos chamou para romper, Deus nos chamou para avançar. Então, não é tempo de você se acomodar. Tem gente que fica ofendido quando ele é repreendido, ou quando Deus pede um pouco mais, ou quando Deus diz, olha, precisa se preparar um pouco mais, e a pessoa diz, eu me preparar? Não, eu sou assim, eu sou simples. A pessoa diz assim, eu sou simples, né? E Deus me usa assim, desse jeito. Tá, mas Ele não te chama para se preparar? Ele chamou Moisés para se preparar, Ele chamou Abraão para se preparar, Ele chamou Paulo para se preparar, e você não quer se preparar? Os homens que vencem, que rompem, que avançam na vida, são pessoas que decidem, elas decidem crescer, elas decidem aprender, elas aceitam a repreensão, elas aceitam que estão erradas, que devem passar por mudanças, que devem viver algo novo na vida delas. Deus não te fez para ficar na média, Deus te fez para romper. Escreve aqui nos comentários, Deus me fez para romper. Então eu vejo que às vezes as pessoas se ofendem, quando Deus está querendo tirar elas de um lugar de estagnação, porque elas pensam assim, não, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, você não é obrigado a viver toda a vida assim. Aí você diz, puxa, mas eu já tenho lá meus 60 anos, como é que eu vou me reinventar? Se reinventando. Tenha força de vontade, peça ajuda a Deus, peça força a Deus para renovar a sua mentalidade, para abrir a maneira como você vê as coisas. Caso contrário, você vai ficar preso em um padrão. Olha só, 20 anos antes de Abraão ter um filho, Deus falou com ele dizendo, Abraão, eu fiz de você o pai de muitas nações. Antes de Deus liberar a promessa, Deus vai mudar a mentalidade. Abraão não tinha a mentalidade de ser pai de nações. Abraão tinha uma mentalidade empreendedora, Abraão tinha uma mentalidade de tribo. Estava ok, certo? Para aquele tempo que ele estava vivendo, estava ok. Só que daí vem a promessa. E a promessa de Deus diz assim para ele, Abraão, agora eu vou te fazer pai de nações. Ou seja, você não pode ser mais pai de uma tribo. Você não pode ser pai apenas de uma cidade. Você não pode ser pai apenas de uma nação. Você tem que ser pai de nações. Pai de nações. Ou seja, amplificou. Amplificou. Não se deteve. Não se deteve, sabe, a uma forma. Não se deteve a um lugar. Agora, Deus estava dizendo para ele, você vai se tornar global, Abraão. Gente, nós precisamos ter uma mentalidade que nos desafia. Porque tudo que nos desafia, nos desafios da vida, nos desafios das mudanças, nos desafios de coisas novas, preste atenção nisso, nos desafios de coisas novas também está o nosso propósito. Então eu não posso ficar
concordando que as coisas têm que serem feitas de uma maneira, quando Deus está dizendo para nós: eu tenho mais, eu tenho coisas maiores, eu quero que você viva coisas maiores. Quantos de vocês que são pais e que desejam o melhor para os filhos de vocês? Escreve aqui nos comentários, quem é que deseja aqui o melhor para os filhos de vocês? Eu desejo o melhor para os meus filhos. Então, sabe, eu sei de uma coisa: se eu desejo o melhor para os meus filhos, eu vou fazer de tudo para ajudar eles no propósito deles, inclusive chamando a atenção, inclusive dizendo: olha, você tem que estudar, inclusive dizendo: meu filho, você tem que ter compromisso, minha filha, você tem que ter compromisso. Por quê? Porque eu tenho que entender que meus filhos têm destino. Eu sou um pai de destino. Eu tenho que ajudar meus filhos a terem disciplina, a terem bons hábitos, para que no futuro eles possam viver o que Deus tem para a vida deles. Só que tem gente que não quer mudar hábito. Tem gente que não quer ter disciplina para nada. Tem gente que não quer ser repreendido. Tem gente que não quer saber de estudar. Então, sabe, Deus está querendo nos ajudar, gente. Escreve aqui nos comentários, vamos tornar isso público. Vamos tornar isso público que nós estamos falando aqui. Escreve aqui nos comentários: Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar. Mas se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. Se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. E nenhum de nós, irmãos, vamos conseguir viver o que Deus tem para nós se não aceitarmos que mudanças são necessárias na nossa mentalidade, na nossa forma de viver, na nossa maneira de fazer as coisas. Não, mas eu gostava tanto do jeitinho como eu trabalhava. Mas mudou, meu filho, mudou. E se você não acompanhar as mudanças, você trava. É isso que está acontecendo. Então nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Caminha com gente que só fala mal dos outros, daqui a pouco você está falando mal dos outros. Você caminha com gente que está ofendida, daqui a pouco você está ofendido. Você caminha com gente que a vida delas não dá certo. Eu não entendo, sabe? Gente que ouve a Deus para os outros, mas não ouve Deus para ela. Eu não entendo isso, eu nunca vou conseguir entender. Eu nunca vou conseguir entender uma coisa dessa, porque a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi ouvir Deus para mim, para depois ouvir Deus para os outros. Então, às vezes a pessoa vem, sabe, com um discurso até religioso, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer e acontecer, mas ele mesmo não é abençoado. Então tem alguma coisa no discurso dele. Sabe por quê? Porque toda pessoa, escute porque é importante, toda pessoa que escuta Deus primeiro para si, para depois escutar para os outros. Certo? Por isso, a quem você está dando ouvidos? Você está dando ouvidos a quem não dá nada de resultado? Ou você está dando ouvido a pessoas que estão dia a dia avançando, dia a dia crescendo, dia a dia prosperando? É isso. Mentalidade, mudança de mentalidade. Diga assim comigo: eu vou viver o que Deus tem para mim. Escreve aí: eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Tivemos um testemunho muito bonito ontem de uma mulher que esteve na escola de profetas. Ela tinha um grande sonho, ela tinha um grande sonho. E ela recebeu uma palavra profética dentro da escola de profetas que nós tivemos em São Paulo. Aliás, não foi em São Paulo, foi em um outro lugar. E ontem nos mandaram o testemunho de uma conquista extraordinária que Deus deu para ela e para a casa dela. Não vou falar o que é, mas eu quero dizer para você que quando você recebe uma palavra profética, sabe, você não pode ficar pensando que não vai acontecer. A sua mentalidade tem que ser: se Deus falou, vai acontecer. Aconteceu com ela. Pode acontecer com você também. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Nós vamos também liberar uma declaração profética aqui hoje. E eu quero convidar todos vocês
Quero convidar todos vocês, nós vamos ter um grande culto hoje. Nós vamos ter um grande culto às 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo aqui, inclusive. E você é nosso convidado. Eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vou ministrar nessa manhã às 9h30, na rua Carlos Ur, número 935. Salta dessa cama, toma teu café e vem adorar a Deus. Porque hoje eu vou falar de coisas que levam à pobreza. Coisas que têm levado muitas pessoas à pobreza. Pessoas que têm entrado na dificuldade, porque têm se desviado de uma rota divina. Eu vou falar sobre isso hoje, vou transmitir ao vivo, vai ser tremendo. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tô com expectativa, vai ser maravilhoso. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 e amanhã nós vamos ter um dos maiores lançamentos, aliás, é o maior lançamento do ano de dentro da academia aqui do Global. Primeiro que eu vou dar um presente para os meus alunos da Academia Kingdom, tá? E segundo que eu vou dar uma oportunidade para quem não é aluno da academia se tornar aluno amanhã. Na oração das 6 da manhã eu já vou liberar, essa oportunidade para todos. E você que não é meu aluno, seja nosso aluno. Sabe, talvez você queira abençoar nosso ministério. Se torne um aluno da academia aqui no Global, que você já vai estar nos abençoando, tá? O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer uma declaração agora, e eu gostaria que você, se você puder, levante uma das suas mãos. Amém? Eu vou declarar isso sobre você em nome de Jesus. Hoje decretamos que você está reservado como um vaso sagrado para a obra e os propósitos de Deus. Profetizamos que vivas como uma geração escolhida, sacerdócio real e nação santa, chamado a manifestar seus louvores. Dizemos que você está agora sendo santificado, transformado pelo Senhor Jesus. Falamos que você deve atuar no propósito e posição que Deus ordenou para você e que não se desvie em o nome de Jesus. Nós declaramos que todas as maldições geracionais de se infiltrar no seu destino estão sendo quebradas agora e que está acontecendo uma ocupação divina em todas as áreas da tua vida. Declaramos que você é um recipiente para a glória de Deus e para cada missão do reino, o Senhor está te dando visão da sua vocação celestial e da sua herança. Decretamos que você é um servo de Deus, um vaso refinado, plenamente preparado para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, você e sua casa servem ao Senhor. Você e sua casa são abençoados pelo Senhor. Permita-me orar por você. Eu tive uma visão de alguém segurando uma pessoa pelo colarinho aqui atrás, a pessoa querendo sair e ela não conseguia. Tem muita gente aqui que tem muita vontade de sair de uma situação difícil, mas tem forças espirituais que estão prendendo. Nós vamos orar agora para que tudo aquilo que está amarrando a tua vida, que está impedindo você, seja cortado e desfeito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada família, Pai, que está aqui representado.
Consagramos essa semana que está entrando a Ti e pedimos a Tua bênção. Eu oro, Pai, por toda a força espiritual maligna que está tentando prender essa pessoa, impedi-la de avançar, impedi-la de romper, impedi-la de conquistar. Que agora caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra as prisões do inimigo, aquilo que ele tem mantido em cativeiro, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que está amarrando essa pessoa, que ela seja livre agora. Ser livre agora, ser livre agora, no nome de Jesus Cristo. Que você seja livre, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a tua vida. Meu Deus, eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. E aquele, Pai, que está num processo de recuperação, que acelere esse processo de recuperação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê uma mentalidade nova, algo renovado. Nós queremos viver todo o plano e todo o propósito do Senhor para a nossa vida. E eu oro, Pai, por negócios, oro por empresas, oro por empreendedores, oro por pessoas que têm desafios financeiros nesse momento. E eu peço a Ti, Pai, eu peço uma bênção especial para todo empreendedor. Eu peço uma bênção especial para todo aquele, Pai, que está sendo desafiado, por todo aquele que tem grandes lutas, por todo aquele, Pai, que está lutando para vencer. Que o Senhor dê alternativas, que o Senhor dê saída, que o Senhor mostre um caminho, que o Senhor traga recursos, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga mais clientes, que o Senhor dê uma força extraordinária para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Vais romper, vais avançar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe agora com 10 pessoas ou mais. Você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração. Foi abençoado? Crê que Deus te abençoou? Então compartilha. Isso é mentalidade. A mentalidade é eu vou ser abençoado para abençoar. Deus está me abençoando, eu vou abençoar. É isso que você vai fazer agora. Você vai compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe. Até 9h30, se Deus quiser.